Então, meus irmãozinhos, a próxima aventura que nós temos que ver é justamente sobre o roteiro 4, ainda dessa sétimo módulo, que é falar sobre os reinos da natureza, mineral, vegetal e hominal. Eu vou comentar como começa a nossa apostila, porque ela é quase que poética, né? Ela é quase que poética. E vamos, através de clipes e filmes, imaginar, ver como é que isso aconteceu. Então, no subsídio do nosso material, consta o seguinte: Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, as dos seres orgânicos e as dos seres inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Responde os instrutores da humanidade: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista da matéria, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Comentando a resposta dos espíritos, assinala o codificador: esse 4º grau apresenta, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se com seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica, as plantas, que composta de matéria inerte, mineral, são dotadas de vitalidade. Os animais também, composto de matéria inerte, é igualmente dotado de vitalidade e possui, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. O homem, além disso, uma espécie de inteligência... o homem, além disso, tendo tudo que nas plantas e nos animais tem, né, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro e a percepção das coisas extramateriais e conhecida por Deus. Então, por isso que, utilizando as questões morais de inteligência, o codificador também fez uma classificação em 4. A primeira, em termos materiais orgânicos, para ser orgânicos e inorgânicos, né? E a segunda, por a questão de inteligência. Nós temos seres inorgânicos, orgânicos, mas que têm uma certa desenvoltura, que são as plantas, orgânicos ainda mais, que têm uma certa inteligência rudimentar, instintiva, que são os animais,
E finalmente os orgânicos que têm uma inteligência indefinida, mas que predomina, que domina a todas as outras classes, que é o ser humano. A propósito dessa vitalidade são dadas aos seres orgânicos, assim Kardec diz. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte e que nós no ED vamos ver mais na frente, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que se ainda não pode ser definido, que é o princípio vital. Ativo nos seres viventes. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades e a distingue das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também consegue decompor os corpos orgânicos. Porém, jamais chegou a restituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que é que seja uma existência no outro, do outro. Alguma coisa que não existe nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido universal, pela qual esse se torne um princípio de vida. Como se torna a luz, o fogo, o calor e a eletricidade? Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, é certo que ele existe. Pois, se lhe apreciam os efeitos, que nós vemos aí, pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilam o princípio vital, por ser necessário a distinção deles, ou, se preferirem, esse princípio se desenvolve a cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, como o calor, a luz, a eletricidade. A classificação dos seres existe na natureza em orgânicos e inorgânicos. Está relacionada à presença ou não do fogo vital em seus organismos. Inorgânicos não possuem esse fluido vital, e orgânicos o possuem. O princípio inteligente já é outra coisa, né? Assim, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. O aparecimento dos seres vivos, orgânicos, na Terra, em determinada época, por sua vez, deveu-se ao fato de que nosso planeta lhe continha os germens que agrupavam no momento favorável para isso se desenvolver. Os princípios orgânicos se agregaram, desde que o caos, a atuação da força que o mantinha afastado, e formaram os germes para todos os seres vivos. Esse germe parece-me o princípio ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. É como a reunião desses seres, houve a evolução da matéria, né? Como foi muito bem estudada e apresentada por Charles Darwin, e por Wallace, né? Na teoria da evolução das espécies. Esses elementos orgânicos, antes de formação da Terra, se achavam, por assim dizer, no estado fluídicos no espaço.
no meio dos espíritos, onde ou em outros planetas, como foi o caso da Terra, à espera da criação da Terra para começarem a existência de um novo globo. Temos informações que a parte mais inteligente da Terra veio de outras orbes, né? As orbes evoluem, as pessoas não evoluem moralmente e vieram aqui para a Terra numa situação bem mais constrangedora, né? De falta de conhecimento intelectual, de inteligência, para poder provocarem a evolução do pensamento aqui na Terra. Por isso que não é à toa que as civilizações mais antigas eram tão inteligentes. Encarnaram aqui seres que tinham uma inteligência intelectual já bem mais avançada, né? Embora moralmente tivesse que passar pelos seus aprimoramentos, como todo mundo passa. Então vamos mostrar, para não estar lendo a apostila falando sobre seres orgânicos e inorgânicos, vamos passar para mais um filmezinho para que isso torne mais assim, mais apreciável a nossa argumentação. Agora veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubos-ocos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreyas. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água.
alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos. Então, portanto, meus irmãozinhos, é possível pegarmos as informações científicas contemporâneas e compararmos com as informações recebidas pelos espíritos superiores por Allan Kardec há mais de 160 anos atrás. Por que disso? Para que nós tenhamos uma sintonia entre o que acontece na ciência comprobatória, acadêmica, física, química, biológica, com as informações que recebemos há 160 anos atrás, num tempo em que os homens não tinham condições nem conhecimento de assimilar certas informações. Por que eu acho isso importante? Por que isso foi uma promessa nossa para todos vocês? Era para que eu não ficasse aqui como se fosse um padre ou um pastor tentando lhe convencer de que o espiritismo, as informações espíritas, elas são corretas. Não. Nós trazemos as informações que temos de fora para fazermos a comparação. E essa comparação eu acredito que seja muito interessante porque ela efetivamente mostra que os espíritos superiores, eles realmente têm conhecimento. Eles realmente vêm numa hora certa, enviada pela providência divina, para que nós nos esclareçamos. É chegada a hora de nos esclarecer, certo? Por isso que o próprio codificador dizia que quanto mais o homem evolui, mais se aproxima de Deus. Né? Hoje, aquele Deus das religiões está cada vez mais enfraquecido. A inteligência suprema é muito superior ao Deus das religiões, de um modo geral. Aquele Deus que é fraco, que é castigador, que é vingativo.
que exige sacrifícios humanos, como seria o de Jesus, e uma série de coisas que nós, militando nas informações que nós temos e lendo o que a doutrina dos Espíritos nos informa, vamos aos poucos esquecendo esse tipo de pensamento arcaico, como eu costumo falar. Por isso que é importante trazermos o que a ciência tem na modernidade para compararmos as informações que tínhamos há muito tempo atrás. Né? Você ter ideia, é claro que o livro de Darwin, A Origem das Espécies, né? Que tem como coautor Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, vocês estão vendo aí o retratozinho de Darwin, de Wallace. Inclusive tem um livro que é da Federação Espírita, está colocando aí também, aspecto científico do sobrenatural. Foi uma questão, por exemplo, porque dizem que o Darwin até acelerou para entrar com um livro, com esse compêndio científico da evolução das espécies, temendo que o Wallace chegasse primeiro. O Wallace foi um grande contribuidor, que andou até pelo Brasil, etc., verificando essa teoria, né? E escrevia para o Darwin, e por isso que ele é o coautor. Mas a academia não aceitava muito o Wallace, o Alfred Russel Wallace, porque ele era espiritualista. A gente já falou sobre isso aí, já existia uma corrente espiritualista na Inglaterra, né? Tanto é que os ingleses chamavam a doutrina espírita de novo espiritualismo. Aí ele não era olhado com bons olhos pela academia. O Darwin dava muito mais confiabilidade nos meios acadêmicos. Mas o livro do Darwin, com essas informações de que o homem não nasceu apenas de um casal, e sim passou por processos evolutivos, foi publicado 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Essas informações já constavam no Livro dos Espíritos antes de Darwin. Ora, irão dizer, não, mas isso já era comentado nos meios acadêmicos, né? Todo mundo já sabia que existia um estudo que apontava por isso aí, etc. E o Kardec poderia ter sido influenciado por isso também e tomado isso aí. Tomado esse caminho. Acontece, minha gente, que ninguém toma um caminho assim, de maneira mais ou menos incerta, para ser surrado por tudo quanto é de sociedade religiosa e ser censurado e perseguido, como foi Allan Kardec. Então a coisa é séria. As informações de quem trouxe para a gente tem conhecimento. Por isso que eu acho importante associarmos o conhecimento científico ao conhecimento daquilo que nós estudamos, para que vocês, eu e todos tenham a certeza de que a coisa é séria, é muito séria. Por isso que muita gente ainda arrisca em dizer que o espiritismo não é o futuro das religiões, mesmo porque ainda existe uma discussão se o espiritismo realmente é uma religião, mas sim o futuro das religiões. Vão ter que se dobrarem a essas informações, porque a cada dia que se passa, a cada vez que o homem fica mais conhecedor, a cada vez que o homem descobre mais esses axiomas da ciência, além de se aproximar de Deus, se aproxima das informações dos espíritos, dos irmãozinhos superiores. Então, espero que tenham gostado, obviamente, que vocês assistam, que vocês abram a discussão no nosso grupo do WhatsApp. Coloquem suas dúvidas, façam suas perguntas de dúvida, acrescente alguma coisa, porque o seu monitor, o Luiz Gustavo, não é perfeito, né? Muitas vezes a gente termina de fazer um vídeo desse, quando chega lá na frente, diz, meu Deus, eu devia ter falado sobre determinado tipo de coisa, e aí passa por cima. Aí então a discussão, a pergunta, o acréscimo do conhecimento de vocês só vem enriquecer o nosso ERG e abrir a discussão talvez de alguma coisa que a gente tenha deixado de falar. Um beijo no coração de todos, e eu gosto muito de vocês, e eu espero que esse nosso isolamento não demore tanto, para que possamos voltar ao nosso convívio na nossa querida casa. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.